Olá, que o amor de Deus seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra em Josué capítulo 7, versos 10 e 11. O Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores de sua destruição. Não estarei com vocês. Ao deixar o Egito, Israel tinha um destino certo: a terra prometida que lhes aguardava. Ali era uma vida nova, de prosperidade e comunhão com Deus. A única coisa que ameaçava o sucesso de toda a operação divina entre o povo eram as constantes revoltas, desobediências, incredulidade, ingratidão. O pecado escondido, não confessado, não abandonado, pode nos levar à destruição. O tema: os pecados ocultos. Os pecados ocultos. O pecado escondido, não confessado, não abandonado, pode nos levar à destruição. Deus não tolera pecado. Isaías capítulo 59, verso 2. Iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus. Ou divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado na vida do crente levanta um muro entre ele e Deus. Por causa dessa barreira, tal crente já não desfruta do favor de Deus, nem de proteção, socorro ou livramento. Também as orações desse crente não são ouvidas. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O apóstolo Pedro menciona 3 coisas que o marido deve cuidar em relação à esposa, para não criar barreira entre suas orações. Primeiro, deve demonstrar consideração e compreensão, convivendo com a esposa com amor e em harmonia com a palavra de Deus. Segundo, deve demonstrar respeito como coerdeira da graça de Deus e da salvação. Isso quer dizer que as esposas devem ser honradas e sustentadas, ajudadas e protegidas. O marido deve elogiar e estimular grandemente a esposa. 3. Deve evitar qualquer tratamento injusto e impróprio para com elas. O apóstolo diz que o marido que não procede assim prejudicará o seu relacionamento com Deus, criando uma barreira entre suas orações. Crente rebelde, desobediente,
Deus não ouve as orações. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O perigo do pecado escondido. A desobediência de Acã, estimulado pela cobiça, levou Israel à derrota, à morte de 36 homens, a sua destruição e de toda a sua família. A lei da causa e efeito. Toda ação tem uma reação igual e contrária. E a Bíblia diz que Deus examina mente e corações para dar a cada um segundo o fruto de suas obras, de suas ações. A transgressão teve consequência imediata. Israel pecou, perdeu a batalha e continuaria perdendo enquanto o pecado permanecesse entre eles. Provérbios capítulo 14, verso 12. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. A vitória vem através da fidelidade espiritual, da obediência a Deus e não de manobras puramente humanas. O oculto, o pecado oculto, um dia será revelado e punido. Mateus 10, 26. Deus é onisciente e santo. Quem não confessa voluntariamente será envergonhado e disciplinado. Acã julgou sem importância levar um pouco de ouro. Ignorou a ordem divina, mesmo sem entender os mandamentos. Precisamos obedecê-los. 2 Samuel capítulo 11. Davi comete adultério e homicídio. Satanás tem acesso à mente humana pela porta dos olhos e dos ouvidos. A principal estratégia do diabo para nos iludir é tentando obter acesso à nossa mente pela porta dos olhos e dos ouvidos, ou seja, pelo que vemos ou ouvimos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu na armadilha da tentação de Satanás e levou a própria família à destruição, assim como Acã e sua família e Ló e a sua família. As consequências do pecado oculto são várias. Primeiro, se a nossa vida espiritual morrer, perdemos a comunhão com Deus. A consciência vive em tormentos e prejudicamos toda a congregação, aonde nós congregamos o corpo de Cristo. A estratégia de Satanás é apanhar-nos desprevenidos. Ele costuma tentar-nos depois de experimentarmos uma grande vitória espiritual. Foi o caso de Davi. Ele foi tentado em um momento de prosperidade, grande prosperidade no seu reino. Tinha cerca de 50 anos e reinava mais ou menos 12 anos em Jerusalém. No tempo designado para voltar à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Depois de vencer grandes batalhas, decidiu que era hora de baixar a guarda
e relaxar. Em nossa batalha espiritual contra o diabo, não há tempo para relaxar, nem para baixar a guarda. No momento em que começamos a relaxar, reduzindo o tempo de oração, de examinar a palavra e deixando de atentar para as estratégias de Satanás, o diabo aproveita a oportunidade para nos atacar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele sucumbiu ao tentador quando subiu ao terraço e viu uma mulher muito bonita tomando banho. O diabo obteve acesso à mente de Davi pela porta dos olhos, ou seja, pelo que ele viu. O diabo colocou uma tentação diante de Davi, que lhe despertou o desejo. Ao olhar a mulher, acabou desejando para si. O diabo enganou e traiu Davi, fazendo-o pensar que o prazer e a satisfação proporcionados por aquele caso ilícito seria maiores do que realmente eles são. E foi ali mesmo, no terraço, que Davi cometeu adultério na mente e no coração. Esse pecado mais tarde se manifestou em Atos, quando ele mesmo mandou buscar Betseba. Há muitos cristãos hoje caindo em tentação, vivendo em uma vida de derrota, na escravidão dos desejos e na luxúria, porque permitiram que Satanás tivesse acesso à sua mente pela porta dos olhos ou dos ouvidos. A estratégia do diabo é encher a nossa mente com tentações, de modo que os desejos da carne se despertem, influenciem nossas escolhas e ações, até que nos rendamos às paixões da carne e pequemos contra Deus. Lembre-se, Satanás é limitado nas tentações que coloca diante de você. Deus não permitirá que ele tente acima do que você é capaz de suportar. 1 Coríntios 10, 13. Em todas as tentações, Deus promete dar um escape que tornará você mais forte, poderoso e paciente para suportá-la. O propósito de Deus, ao permitir a tentação e testá-lo, para que você se torne perfeito e perfeitamente maduro, sem sentir falta de nada. A sua atitude, ao ser testado pela tentação, não deve ser de derrota, mas de vitória, sabendo que Deus já providenciou um escape, que lhe deu armas espirituais poderosas, que ungiu com o poder do Espírito Santo, que lhe deu autoridade sobre o poder do inimigo. Você deve resistir o adversário. Como se livrar do pecado escondido? Primeiro, reconhecimento. Jamais devemos justificar algum erro a fim de tentar acalmar a consciência.
é necessário que reconheça e admita o erro, admita o pecado. 2. Arrependimento sincero, mudança, ou seja, de mente, produzido pela tristeza. É necessário que haja um arrependimento sincero e uma mudança de mente, pelo pesar segundo Deus. 3. Devemos pedir perdão a Deus quando confessamos nossos pecados com sinceridade e abrimos o coração. O perdão é garantido. 1 João, capítulo 1, verso 9. Finalmente, devemos buscar ajuda para o caso de pecados graves ou persistentes. Devemos recorrer a pessoas espirituais e psicologicamente maduras. Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Eu quero te perguntar neste momento, como está a tua vida? Como está a tua comunhão com Deus? Existe algum pecado oculto? Existe algum pecado escondido? Antes de dormir hoje, você vai pedir perdão a Deus por algum pecado, seja por pensamento, palavras ou obras, ou às vezes entristeceu, turbou alguém sem querer. É importante que todos os dias você faça uma revisão da sua vida. Olha para dentro de você e procura pedir a Deus para sondar a tua mente e o teu coração. Fazer como Davi falou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum pecado mau. E guia-me pelo caminho eterno. Eu vou orar por você neste momento. E o Espírito Santo vai estar sondando a tua mente e o teu coração. E vai te mostrar neste momento aonde é que você precisa corrigir. Onde é que você precisa se humilhar diante de Deus? Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, ó Deus amado, Deus santo de infinita compaixão e misericórdia, neste momento, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha examinar nossas mentes, nossos corações, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, na vida da tua igreja, na vida do teu povo. E aonde tiver um pecado escondido, ó Pai, que seja repreendido, meu Deus. Pecados ocultos, Pai. Pecados não confessados, não reconhecidos, ó Pai. Que a tua igreja agora venha se humilhar diante de ti, meu Pai. Venha se aquebrantar diante de ti. E venha deixar o teu Espírito Santo sondar agora profundamente, meu Pai. Mente e coração, Pai. Âmago, medula, meu Deus. Possa fazer, Senhor, uma revisão completa na nossa mente, nos nossos corações. E aonde tiver alguma coisa errada, que seja repreendido, seja tirado neste momento. E o Senhor venha fazer uma libertação completa, Pai. Através desta palavra, através desses ensinamentos, meu Pai, que teus filhos aprenderam, meu Deus, que o adversário entra na mente, meu Pai, usando os olhos e os ouvidos, é porta de entrada, para que ele possa fazer com que o filho venha pecar, meu Pai, e venha entristecer o teu Espírito Santo. Mas a partir deste momento, ó Pai, os teus filhos vão estar ligados, meu Pai, porque já aprenderam, meu Deus, que não deve deixar sua mente, o seu coração, os seus olhos, meu Pai, os seus ouvidos à mercê do adversário, mas que venham colocar o capacete da salvação, meu Pai. E quando o teu Espírito falar que pecou, que venham se arrepender prontamente,
e pedir perdão a Ti, meu Pai. E venham lavar suas vestes, meu Pai, no sangue do Cordeiro. Porque a Tua palavra diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai voltar e buscar a sua noiva. Por isso, meu Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais esta oportunidade, por mais esta palavra ministrada aos nossos corações, que tem o poder de libertar, salvar, transformar e preparar a tua igreja para um dia ser arrebatada. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos do fundo do meu coração, a todos os inscritos, novos inscritos, sejam bem-vindos. Continua dando teu joinha, continua compartilhando e Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.